E aí, pessoal, segundo bloco, tá firme? Para firme, hein? Desanima não, olha só. Queria te mostrar uma coisa muito interessante. A gente falou no bloco anterior dos verbos que podem ser transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, lembra? A gente fechou o bloco assim. Agora eu quero te mostrar uma outra possibilidade. Dos verbos que a gente vai chamar, não estressa, tá? Tá de nome não. Chama birrelativo. O que é isso? É um verbo transitivo indireto que pede ao mesmo tempo dois objetos indiretos, tá? Mas isso não é sistemático, tá? Não são muitos verbos, mas vale a pena, né? Vale a pena saber. Conhecimento nunca é demais, tá? Então deixa eu te mostrar o que é isso daí. Aqui, ó. O verbo be, birrelativo, ó. Be quer dizer dois. Então, o que ele vai ter? Dois objetos indiretos. Olha só. Floriano desculpou-se do ocorrido a seu pai. Olha lá, ó. Desculpou-se é o verbo. Quem se desculpou? Floriano. Do jeito. Você já superou, hein? Do jeito. Agora, olha o contexto. Quem se desculpa de algo a alguém. Você viu o que o verbo fez, esse doidinho? Ele transitou duas vezes e nas duas vezes ele pediu preposição. Olha aqui a preposição 1, olha aqui a preposição 2, ó. Então, quem se desculpa de transitivo indireto a transitivo indireto de novo. E aí eu tenho o quê? Um verbo birrelativo, porque relativo, antigamente, era um verbo transitivo indireto, tá? Ele era chamado de relativo. Então, ele é birrelativo, ó, dois objetos iguais para o mesmo verbo. Olha o outro exemplo aqui. Queixei-me de você a seu pai. Queixei-me é o verbo. Quem se queixou? Eu. Euzinho, eu mesma. E quem se queixa, ó aqui, ó o verbo que ele está fazendo. Se queixa de algo ou de alguém, tá? Pode ser algo, pode ser alguém. Isso é o contexto que vai te dizer. Há algo ou há alguém. Aí, ó. Nas duas vezes que ele transitou, ele pediu preposição duas vezes. Por isso que a gente diz que ele é o quê? Birrelativo. Significa que ele é transitivo indireto e ele vai ter dois objetos indiretos. Gente, eu acho isso incrível. Objeto indireto se queixa de alguém a alguém. Aí, ó. Olha a outra. Só para você firmar esse conceito aqui de birrelativo. Contribuiu. Quem fez isso? Ele, Zé Ruelinha. Ó, quem contribui com algo para alguém. Também pode ser algo, pode ser alguém, não importa, tá? Eu tô indo pelo contexto da oração aqui. Então, ele transitou duas vezes, ó, e nas duas ele pediu preposição. Então, eu vou dizer que ele é um verbo transitivo indireto e tem dois objetos indiretos, tá? Quis chamar a sua atenção, olha aqui para mim. Eu só quis chamar a sua atenção que existe essa possibilidade, tá? Português, assim, é muito legal. Porque se a gente ficar puxando o fio da meada aqui, cara, tem coisa pra caramba. É pra te assustar? Não, é pra te animar, tá? Tem muita coisa, tá certo? Vamos pra frente? Agora vamos ver o verbo de ligação, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Verbo de ligação. Verbo de ligação, o que ele faz mesmo? Olha lá atrás, no nosso bloco anterior, ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito, lembrou? Fazendo aquela cópula, né, copulativo, fazendo uma relação entre o sujeito e o predicativo do sujeito, por isso um verbo relacional, tá? E o que ele não tem? Ele não tem informação, ele não tem ação. Lembra disso? O que ele indica? Estado. Olha aí, ó.
Estado, qualidade, condição do sujeito, tá? Olha aí, ó, tem estado, 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 tá? Agora aqui, ó. O estado, ele vai trazendo algumas informações aqui. Por exemplo, como é que isso poderia ser cobrado na sua prova, né? Numa prova de concurso? Além de você identificar se o verbo é de ligação, interpretação de texto. Os direitos humanos continuam a pertencer ao Estado. Pô, se continua, não tem ação, é um Estado. Então, sempre foi assim? Passou a ser assim? É assim? Parece que é assim? É isso que vai ser o verbo de ligação. Ele vai trazer essas nuances aí, né? Que a gente diz os matizes de interpretação. Então, pode ser um estado permanente, pode ser passageiro, pode ser simulado, sabe? Aquele estado de simulação. Então, vamos ver alguns aqui, ó. Ele permanece... desculpa. Ele, famoso. Você tá vendo aqui, ó? Eu vou colocar um verbo para poder ligar isso aqui. E vai indicar um estado permanente. Deixa eu mandar a outra corzinha, dar o azul. Olha aqui, ó. Eu posso dizer assim, ó, que ele é famoso. Eu posso dizer que ele vive tranquilo. Tá vendo? É um estado permanente. Ele é assim. Nasceu assim, é assim, vai morrer assim. Tá? Pode não ser, mas ele pode, no momento, estar assim. Então, ele está famoso. Mas ele não é um cara famoso. Mas, no momento, ele está. Tipo algumas pessoas aí da nossa política. Daqui a pouco você nunca mais vai ouvir falar. No momento, está no pico da Globo, né? Mas ele só está assim, ele não é assim. Certo? Pode ser um estado aparente. O cara parece famoso. Sabe aqueles caras? Ai, não sei nem se eu posso falar isso, mas sabe aqueles caras que fazem... Olha aqui pra mim. Isso é muito engraçado. Faz assim umas pontinhas em novela e tal. O cara é figurante, tá lá atrás da árvore, assim, às vezes vendendo pipoca. Aí, ele é figurante, né? Ele não é personagem. Aí você pergunta pra ele assim, qual é a sua profissão? Ele fala, ator. O que é ator, filho? Você não é nada, não. Você parece que é, você não é nada. É uma árvore, tá? É isso a ideia de estado aparente. Ele parece gente boa, leva pra casa, você vai ver quem que é o cara, né? Mudança de estado. Ele não era uma pessoa famosa. Aí foi para esses programas aí, né, de reality show, e aí o cara ficou famoso. Ele tornou-se uma pessoa famosa, ele se converteu em uma pessoa famosa, essa é a ideia. Ou ele já era e ele é o quê? Continua. Então, ele permanece famoso. Tá vendo? São as possibilidades do verbo de ligação. Ligar o sujeito a uma informação sobre o sujeito. E você vê que não tem ação, não tem nenhum tipo de informação. Que informação tem? Ele é. Não tem nada de informação. Ele está. Não tem informação. Agora, tira o verbo, ele famoso. Você tem informação. Só não é oração, porque não tem verbo. Tá? Então, o verbo de ligação, ele só faz isso. Liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Agora, a gente vai voltar naquela ideia de quê? De que a transitividade do verbo é contextual. Então, vamos só firmar esses conceitos aqui e a gente avançar no nosso conteúdo. Então, olha lá para a sua tela, tá? Ele escreve... Aí eu coloquei em 4 situações, ó. Escreve bem, tá vendo? Escreve bem, escreve uma carta, escreve a você. Essa é a ideia aqui, tá? Só para você entender meu esquemazinho aqui. Primeira coisa que eu faço é achar o quê? Verbo. Tá aqui o meu verbo. Segunda coisa, sujeito. Quem é que escreve? Ele. Achei o sujeito. Agora eu vou olhar o que eu tenho, ó. No primeiro momento, a minha oração é essa aqui, ó. Ele escreve bem. O texto disse o que ele escreve? Não. Disse a quem ele escreve? Também não. Então, eu vou dizer que quem escreve, simplesmente escreve. O verbo é intransitivo. E essa informação que eu tenho aqui, ó, é o modo como ele escreve. E não o que. Ele não pega o papel e escreve bem, tá? Então, esse bem aqui está ligado ao verbo. Palavra que se liga a verbo exerce função aqui de adjunto
adverbial e vai expressar uma ideia de modo. Tá? Então, ele escreve bem, o bem é adjunto adverbial de modo. Ele escreve uma carta. Ó, mudei o contexto. Agora o texto disse o que ele escreve? Disse. Então, quem escreve, escreve algo. Ó como o verbo transitou. E ele não pediu preposição, escreve algo. Foi direto. Uma carta vai completar o transitivo direto. E aí ele vai ser o objeto direto, núcleo, substantivo, carta. Tá? Mudei o contexto de novo, ó. Ele escreve a você. O texto não disse mais o que ele escreve, ele só disse a quem ele escreve. Então, olha a pergunta do verbo, ó. Quem escreve, escreve a quem? A alguém. Ele exigiu a preposição indireto e o seu objeto, vai ser o indireto. Aqui, ó. Joguei o objeto indireto para ele. E se eu mudar o contexto de novo? Ele escreve uma carta, olha o que ele escreve. A você, olha a quem ele escreve. Agora o verbo, quem transitou, né? Transitou duas vezes. Escreve algo a alguém. Dei a ele um direto e um indireto. Né? Nos dois para o mesmo verbo. Belezinha? O direto e o indireto, deixa eu corrigir aqui, direto e indireto, tá? Então, aqui, ó, viu como eu vou mudando o contexto e o comportamento do verbo vai mudando também? Ou pode mudar, pode ser que ele continue sempre direto, de boa, mas há essa possibilidade de mudança de comportamento. E aí o verbo começa a mudar a sua predicação, tá? Lembra? Não existe uma predicação fixa, você vai analisar sempre o contexto. Aí você fala assim, dá mais um exemplo aí. Ah, te dou aqui, fica a tarde toda, eu tô tão de boa hoje. Aqui, ó. Ficarei atento a tudo, ficarei aqui com você. Aí eu acabei de falar, né? Ficarei aqui com você. Vou ficar. Deixa eu mudar a cor aqui. Ai, você muda de cor. É, eu que tô fazendo, eu que escolho. Ficarei, verbo. Quem vai ficar? Euzinha. Ficarei. Agora, olha neste primeiro contexto. Eu ficarei atento. Vou praticar alguma ação? Não. É o estado em que eu vou ficar. Então, se é estado, é verbo o quê? De ligação. O que esse verbo de ligação vai fazer mesmo? Ligar o sujeito a uma informação sobre o sujeito. Eu ficarei atento a tudo. Então, esse atento a tudo é o predicativo do sujeito. É uma informação que eu tenho sobre o sujeito. E aí o núcleo, nesse caso agora, vai ser o adjetivo, tá? Isso daqui você fala, o que vai ser a tudo? Num outro momento a gente discute, tá? Só quero que você foque no verbo. Ficarei aqui com você. Agora eu vou praticar uma ação, não é mais estado. Eu vou praticar uma ação de ficar lá, né? De ficar aqui, de ficar na sala, ficar no pátio, ficar no raio. Então, quem fica, fica. O verbo é intransitivo. Essa ideia aqui de lugar vai ser adjunto adverbial de lugar. E com você é a companhia. Eu vou ficar aqui. Com quem? Sozinho? Não, com você. Esse com você é outra ideia, adjunto adverbial de companhia. Beleza? Firmou essa ideia aí de que o verbo pode mudar a predicação de acordo com o contexto? Fechou. Agora eu queria te mostrar uma outra coisinha. Existem verbos que, além do objeto, né, direto ou indireto, esses verbos vão pedir uma continuação, ou seja, eles continuam transitando. São chamados de transobjetivos, ou seja, eles vão além do objeto. Quer ver uma ideia? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha para cá. Há ainda os verbos transobjetivos, ó. Além. Vão além de quê? Vão além do objeto direto, vão além do objeto
indireto. Significa que vão além para que raio de lugar? Eles vão pedir uma informação. Ó, aqui, ó, predicativo, ó. Informação. Só que agora vai ser uma informação para o objeto. Olha um exemplo aqui, ó. Julguei o meu amigo. Aqui em mim, ó. Quando eu falo julguei o meu amigo, a ideia é de que existe alguém que está julgando eu, existe algo ou alguém que vai ser o alvo do meu julgamento, mas existe o julgamento em si. Então, se eu falar para você assim, ó, julguei o menino, aí você continua assim, Aí eu calo a boca, você fala, não tem lógica. Se você julgou o menino, algum julgamento você fez sobre ele. Você vai a uma loja e você julga as flores, sei lá, perfumadas. Julga as flores caras, raras. Tá vendo que você está julgando as flores? E o julgamento é uma continuidade do sentido da frase? Isso é um verbo transobjetivo. Julgar, considerar, dar, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar um exemplo. Julguei o meu amigo. Quem julgou? Primeiro é verbo, depois sujeito eu julguei. Quem eu julguei? Quem julga, julga algo ou alguém. Quem eu julguei? Esse ozinho aqui, ó. Esse o é o João, tá? E o representa o objeto direto. Vou falar disso daqui a pouco com você. Agora, eu julguei esse o, tá? Tô colocando aqui, imaginando que é o Joãozinho. Julguei o Joãozinho e qual foi o julgamento que eu fiz sobre o Joãozinho? Que pra mim, pode até não ser, mas pra mim, ele é meu amigo. Então, o verbo, você percebe que ele não parou no objeto, ele continuou transitando para uma informação sobre esse objeto, que a gente vai chamar de predicativo do objeto direto. Não entendi muito bem, não. Tá, vou te dar outro exemplo. Olha aqui. Deu a explicação como concluída. Esse dar aqui, ó. O dar pode ser assim, ó. Deu o lápis. Deu a você. Deu o lápis a você. Tudo bem, é uma ideia, é um sentido. Mas aqui não é. Deu a explicação por esclarecedora, por concluída, por que quiser julgar, é um juízo de valor. Né? Eu não estou entregando nada. Eu estou dando no sentido de que eu estou fazendo uma consideração, uma avaliação sobre alguma situação, sobre alguém. Então, no nosso caso aqui, ó, você está assistindo aí a aula. Você vai estar fazendo um julgamento sobre esta aula, sobre este conteúdo, sobre a quem está passando, né? Sobre mim, enfim. Então, o que acontece? Você está dando esta explicação, julgando essa explicação e fazendo um julgamento. É nesse sentido. Quer ver se não? Olha lá. Deu a explicação, quem é que deu? Ele. Tá? Sujeito superado aqui. Quem dá? Dá algo. O verbo é transitivo direto. E a explicação? A explicação é o objeto direto. Mas lembra, esse dar não é de entregar, esse dar é de julgar. E aí, qual foi o juízo de valor que eu fiz sobre? Eu não, né? Ele. E ele está fazendo sobre a explicação. E para ele tá de boa, fechou, tá? Concluiu. Essa é a ideia. Então, essa é uma informação, predicativo, só que a informação é do objeto. Então, esse verbo aqui, ele é transitou para o objeto e continuou transitando, ó. Eu acrescentei, dei também uma informação sobre o objeto, tá? Mais um, vamos firmar, vamos firmar. Cansei, não, cansou não. Firma aí. Aqui, ó. O povo elegeu o presidente. Aqui o verbo, ó. Quem elegeu? O povo, sujeito.
Elegeu quem? Alguém. O João, o Pedrinho, o Manelzinho, tá? Julgou alguém. Elegeu alguém, quer dizer, elegeu. Então, quem elege, elege alguém. E esse presidente? Não foi como ele ficou depois de eleito? Ele virou o presidente? Então, esse é o objeto direto e esta é uma informação que eu tenho sobre o objeto direto. Aí, ó, transobjetivo. Por quê? Porque ele passou pelo objeto, continuou transitando, pedindo uma informação sobre o objeto, tá? E mais uma aqui, só para você falar assim, fechou, tá? Aqui, ó, verbo instituir. O cliente instituiu-me sua advogada. Quem fez isso? O cliente, sujeito. Esse instituir, você entende que é de escolher, né? Ele me escolheu, ele me contratou, enfim, ele me instituiu como sua advogada. Então, quem institui? Institui alguém, transitivo direto. Quem? Me, objeto direto. Mas se eu falar que ele instituiu-me, você fala para quê, né? Para ser sua advogada. Então, sua advogada foi no que eu me transformei depois da instituição dele. É mais ou menos essa ideia mesmo. Ó. Então, isso aqui é uma informação que eu tenho sobre o objeto direto. De novo aí, ó, transobjetivo. Ele continuou transitando, pedindo um predicativo para o objeto direto. Belezinha? É isso, ó. É isso daqui, né? Que é um verbo transobjetivo. Aí você fala assim, ah, isso não cai, não. E eu falo assim, cai sim, né? Ah, já vi isso muitas vezes. Não. Mas, de repente, foi uma única vez e então, de repente, faltou esse pontinho para mim, né? Chato. Deixa eu te mostrar uma questão em que isso daqui foi cobrado, tá? Fundação Carlos Chagas. Olha lá, ó. A Fundação Carlos Chagas não é uma questão antiga, não. Ó, 5 aninhos, né? 2015, o concurso do TRT lá do Rio Grande do Sul, analista judiciário. O fragmento de texto é assim. Em nenhum momento da história, se eu estivesse escrevendo, eu colocaria uma vírgula aí. Aqui assim, ó. Em nenhum momento da história, vírgula. Tá bom, né? A sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera. Então, a sequência de análise é a mesma. Primeira coisa, verbo, depois sujeito, depois comportamento do verbo. Então, vamos lá. Conseguiu sustentar. Quem conseguiu sustentar? A sociedade. Sujeito. O texto disse o que ela conseguiu sustentar? Disse os custos exorbitantes da ópera. Então, olha lá, ó. Quem sustenta, o que faz? Sustenta algo. O verbo é transitivo direto. E os custos exorbitantes da ópera, objeto direto. Então, quanto ao comportamento desse verbo, como que ele é? Transitivo direto. Aí a banca pede um que tem esse mesmo comportamento. Então, vamos ver? O crítico elegeu, olha o verbo aqui, ó. Elegeu o jovem cantor o maior artista da temporada. Quem elegeu? O crítico, sujeito. E quem elege, o que faz? Elege alguém. Verbo transitivo direto. Elegeu quem? Jovem. O jovem cantor. O jovem cantor. Objeto direto. Agora olha para mim. Imagine eu falando assim, ó. Eu elegi o meu vizinho. Aí você fala, parou, completou a ideia? Não completou. Por quê? Porque eu preciso dar uma informação sobre o meu vizinho. Porque se eu eleger alguém,
esse alguém passou a ser alguma coisa que ele não era antes, né? Antes lá de você colocar o seu voto na urna, o cara não é nada. Depois que você coloca, o outro coloca, sim, 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 aquele cara passa a ser um deputado, passa a ser um senador, porque você elegeu. Não basta você dizer, eu elegi o João. O quê? Deputado, senador, presidente, conselheiro de classe, meu marido, meu namorado, meu raio. Beleza? Essa é a ideia. Então, olha aqui para o verbo, ó. O crítico elegeu o jovem cantor o maior artista da temporada. Como é que para ele, o crítico, esse jovem cantor, segundo o juízo dele, né? O que ele, como ele elegeu o jovem, para ele é o quê? É o cara. Pensa que ele é o maior artista da temporada. Viu? Então, isso daqui é uma informação que eu tenho sobre o objeto direto. Esse verbo não dava para parar por aqui. O crítico elegeu o jovem cantor. Elegeu o quê? O maior artista. Então, esse verbo, além do objeto, ele continuou e pediu um predicativo. Então, o verbo eleger, ele é um verbo quê? Transobjetivo. Isso tira dele o fato dele ser transitivo direto? Não tira. Então, ele é como esse verbo aqui é, ó, direto e direto, tá vendo? Agora, olha a letra C. A letra B, a D e a E, eu não coloquei porque lá tinha verbo de ligação, intransitivo, não tinha nada a ver com o que ele queria. Agora, olha essa daqui, ó. Sem falsa modéstia, recebeu a ovação com elegância e alegria. Quem recebeu? Ele, sujeito. Disse o que ele recebeu? Disse. Então, quem recebe, recebe algo. O que ele recebeu? A ovação. Objeto direto. Então, você está vendo esse verbo aqui, ó, transitivo direto? É igual ao da oração? É. Esse aqui também é? É. Mas a resposta foi a letra C. Por quê? Porque, olha para mim, lá no enunciado, o verbo é só transitivo direto. Na letra C, ele é só transitivo direto. E na letra A? Na letra A, ele é transobjetivo, embora seja transitivo direto. Então, você está vendo que um transobjetivo foi cobrado do candidato? Porque a letra A também estava certa. Só que na letra A, além de transitivo direto, ele também exigia um predicativo. Então, pode ser que você encontre isso, né? A banca FCC, por exemplo, cobrou. Viu que vale a pena? Vale a pena demais a gente aprender, tá certo? Vamos seguir? Vamos continuar? Mais um slidezinho aqui para nós, ó. Ah, fechou? Fechou. Aqui, ó. Queria também trazer para você algumas curiosidades, tá? Tipo, volta aqui em mim. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Você já ouviu falar de objeto direto? Já ouviu falar de objeto direto preposicionado? Objeto direto pleonástico, cognato interno, né? Já ouviu falar de objeto direto reflexivo, recíproco? Objeto indireto pleonástico. Sabe essas coisas assim? Aí vai começando agora assim a aprofundar o assunto, né? Aí é o cara que sim, já fundamentou, agora a gente vai aprofundando e vai vendo que outras coisas também podem ser relevantes para a sua aprovação, né? Então, vou trazer para você assim, só como curiosidade. A gente não vai aprofundar nesse assunto, não é o propósito dessa aula, mas para você assim, ficar assim, cara, eu tenho que aprender isso, né? E tem mesmo. E aí você vai aprofundar em que momento? Lá na nossa específica, certo? A gente vai fazer uma específica muito bacana, né? E trazendo esses detalhes, sabe? Essas peculiaridades, essas curiosidades, e aí você vai ver o tanto que é bacana o português. Fechou? Bora nessa? Deixa eu te mostrar aqui. Amava o pai, o filho. Olha lá, o que a gente combinou? Primeiro verbo, achei o verbo. Segundo, né, o sujeito. Agora, olha essa ideia, ó. Amava o pai e o filho. Quem que amava? Você acha que é o pai amava o filho ou é o filho que amava o pai? Você tá vendo que não dá para saber? Não tem como.
Então, houve aqui uma ambiguidade. Ambiguidade, falta de clareza, pode ser uma falha de comunicação. Isso na sua redação seria bacana. Então, o que eu posso fazer? Olha só a minha ideia, ó. Pegar o verbo amava e eu vou definir, aí o texto é meu, vou definir quem vai ser o sujeito. Nós não falamos nesses módulos sobre sujeito, mas sujeito é um termo que não tem preposição. Então, eu vou colocar aqui, ó, o pai, sujeito. Num outro momento, eu vou colocar o filho. Filho aqui, ó. Então, para mim, o pai amava, certo? E aqui é o filho que amava. E quem ama, o que faz? Ama algo ou ama alguém? Não pediu preposição, transitivo direto. O filho, objeto direto. Mas você viu que vai cair na ambiguidade? Então, para trazer clareza, o que eu posso fazer? Nesse caso, eu devo fazer. Colocar uma preposição aqui, ó. E aí, o objeto direto vai aparecer preposicionado. Posso fazer isso aqui, ó. Amava a, tá vendo, ó? E aí, eu coloco o pai aqui, ó. Então, amava o pai ao filho. Quem amava? O pai. Quem ama, ama alguém. E ao filho, essa preposição não foi o verbo que pediu, mas foi a clareza. Porque sem a preposição gera uma ambiguidade. A mesma coisa aqui. Então, aqui eu vou dizer que é um objeto direto preposicionado aqui. O verbo pediu a preposição? Não. Então, ele é transitivo direto. E por que a preposição apareceu? Por uma necessidade de clareza. Existem várias situações em que o objeto direto pode estar preposicionado. E aí é que vem a nossa específica, né? Para você aprofundar esse conhecimento. Fechou? Olha aqui mais uma ideia, ó. Seus segredos jamais os revelarei. Quem vai revelar ou não vai, né? Ó, eu. E quem revela o que faz? Revela algo ou alguém. Por quê? Porque o texto disse, ó, revelarei o quê? Seus segredos. Objeto direto. Agora, tá vendo esse os aqui, ó? Esse os, ele tá dando uma ênfase a esse objeto. Então, ele vai ser um objeto direto que repete o anterior. E quando a função repete uma outra, né? A gente diz que ela é pleonástica. Então, eu vou dizer que é um objeto direto pleonástico. Aí você olha, aí você pergunta assim para mim, mas isso aí não cai não, aí você tá apelando, né? Caramba, sabia que cai? Deixa eu mostrar uma questão lá daqui a pouquinho. Você vai ver que foi cobrado objeto indireto pleonástico. Ou seja, é aquele objeto que repete, né? Uma função que já foi colocada dentro da oração, tá? Mas vamos devagarinho. Continua lá. Olhava-se nas águas tranquilas. Quem fazia isso? Ele. Ah, por que não pode ser eu? Por causa desse se aqui, tá vendo? Não pode ser eu olhava-se, né? Então, ele olhava-se. Disse quem ele olhava? Disse. Quem? Ele mesmo. Tá vendo? Então, aqui você tem o ele e aqui você tem ele, ó. Ele praticava a ação e essa ação voltava sobre ele mesmo. Então, isso daqui é um objeto direto porque completa o verbo. E ele é recíproco ou reflexivo porque a ideia é de ele praticar uma ação e a ação cair e voltar sobre ele. Tá? Olha só, coisa nova, bacana. Eles se cumprimentavam. Quem fazia isso? Eles, sujeito. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Quem eles cumprimentavam? Eles mesmos. Ah, mas aqui, olha pra cá. Um cumprimentava assim, não é, né? Então, eu não posso me cumprimentar. Ele, Joãozinho, não pode se cumprimentar. Ele precisa trocar essa ação com um outro. E essa troca já não é mais reflexivo, é recíproco, certo? Então, a gente vai dar o nome de recíproco, é uma interpretação, é carga semântica, tá?
Então, vou anotar lá, ó. Esse se aqui é um objeto direto recíproco. Ah, fala sério, muito legal. Tá? Mais uma aqui. Sempre pensava em si mesmo. Quem pensava? Ele. E quem pensa, o que que faz? Pensa em alguém. Por quê? Porque o texto me deu, tá vendo? Então, o verbo é transitivo indireto. E em mim mesmo é o objeto indireto. A você, você vendo aqui, ó, objeto indireto. Posso repetir esse objeto? Posso. Olha aqui uma situação em que um objeto indireto também vem repetido, ó. Assim. A você confiei-lhe minha intimidade. Quem fez isso? Eu. E quem confia, o que que faz? O texto me disse, ó, confia algo direto. A alguém. Indireto. Bonitinho demais, não é? Mas você viu que eu tô perguntando e tô achando a resposta, porque se eu não achar a resposta, o verbo não transita. A você confiei-lhe. Quem é esse lhe aqui? É você. Ah, para que você repetiu? Para dar uma ênfase. Mas o que eu estou repetindo? É o objeto indireto. Então, eu vou dizer que ele é o objeto indireto pleonástico. Ah, não, isso é bonito demais. É? Muito bacana, muito legal. E aí, tá vendo? Assim, vale a pena, né? Isso daí é bacana demais, certo? Queria te mostrar situações em que o verbo, uma situação específica do verbo de ligação, tá? Quer ver? Mais umas frasezinhas aqui, ó. Vou começar aqui de baixo, ó. Quem servirá vinho ao rei? Aqui, ó. Tá o vermelhinho. Verbo, de boa. Quem servirá vinho ao rei? Quem é o sujeito? Esse quem aqui, ó. Por quê? Porque esse quem tá no lugar do João. João servirá, tá vendo? Então, ele é o sujeito. Disse o que vai servir? Disse. Disse a quem? Disse. Então, o verbo é transitivo direto e indireto. Vai servir o quê? Vai servir a quem? Olha aí, ó. O verbo com dois objetos. Agora, compare esse aqui com esse aqui de cima. Quem servirá de rei? Agora não é, tá vendo, na ideia de servir? Agora é na ideia de assim, ó. Quem será o rei? E aí você tem a ideia de estado. Nós não temos um rei, mas quem pode ser esse rei? Quem será esse rei? Então, esse aqui é um verbo de ligação. O que ele vai fazer? Liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Olha aí, ó, indicando estado, mudança de estado. O cara não é rei, vai passar a ser o rei. Ela converteu-se em culpada. Ela era culpada? Não, mas ela passou a ser. Se passou a ser, mudou de estado. Se muda de estado, verbo de ligação, tá vendo? Temos aqui o sujeito e o verbo de ligação ligando o sujeito a uma informação sobre esse sujeito. Os palestrantes deram-se as mãos antes da entrevista. Olha o verbo aqui, ó. Quem fez isso? Os palestrantes. Disse o que eles deram? Disse, ó, as mãos. Então, quem dá algo. Disse a quem? Disse também, aqui, ó, uns aos outros. Então, esse se é o objeto indireto. Um palestrante deu a mão para o outro deu a mão para um. Então, houve uma troca. E essa troca é reciprocidade. Então, a gente diz objeto indireto, recíproco. Combinadinho até aqui? Então, vamos lá. Ó. Agora eu vou te mostrar algumas questões de concurso em que esse conteúdo foi cobrado. Tudo bem? Primeira questão aí, ó, é da Fundação Getúlio Vargas, tá?
E aí ela me dá uma tirinha e depois, olha só, ele vai fazer, né, alguns questionamentos em relação à situação contextual. Então, vamos analisar a nossa tirinha. Está na questão da Fundação Getúlio Vargas, e aí você tem uma tira, né, do Fernando Gonzalez aqui. Gonzalez. Ele fala assim, ó. Não existem minhocas aquáticas. Logo, alguém colocou essa minhoca aqui. Logo, essa minhoca está aí por algum motivo. Logo, essa minhoca está muito apetitosa. Aí, nhac, 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 né? Ficou preso. Em algum ponto, minha lógica se perdeu. Tá muito fofo isso aqui. Olha o que ele vai perguntar. Ele vai perguntar sobre a natureza sintática, vai perguntar sobre verbo de ligação, transitivo direto, perguntar sobre sujeito e depois a gente vai marcar uma alternativa correta. Então, a gente vai voltar e fazer uma análise, tá? Das orações anteriores lá, ó. Vamos fazer quadrinho por quadrinho, belezinha? Não existem minhocas aquáticas. Olha o verbo aqui, ó. Primeira coisa, tá vendo que é sempre essa ordem? Verbo, sujeito, predicação do verbo. Achou o verbo, procura pelo sujeito. O que é que não existe? Minhocas aquáticas. Sujeito. Núcleo do sujeito. Minhocas, substantivo. Então, ele é um sujeito com um núcleo só. Sujeito simples. Agora, vamos olhar a predicação do verbo. E se existem, existem. O verbo é intransitivo. Tá? Vou deixar ele destacado aqui em cima. Logo, alguém colocou essa minhoca aí. Olha o verbo aqui, ó. Colocou. Quem fez isso? Alguém. Sujeito. Núcleo. Alguém. Com núcleo só, sujeito simples. Beleza? E quem coloca? Coloca algo. O verbo, ele é transitivo direto. Colocou o quê? Essa minhoca. Ah, essa minhoca. Tá aqui. Aí não entra, não. Aí é adjunto adverbial, ó. Essa minhoca. Objeto direto. Tá? Vamos pro próximo. Logo, essa minhoca está aí por algum motivo. Ó, o verbo está. Quem está aí? É esse raio da minhoca. Sujeito. O núcleo só minhoca, sujeito simples. Esse está aqui não está indicando lugar? Então, ele não é estado. É uma ação. E quem está? Está. O verbo é intransitivo. E o aí é só adjunto adverbial, de lugar. Por algum motivo é a causa, razão, beleza? Próximo quadrinho. Logo, essa minhoca está muito apetitosa, ó, o verbo. O que está apetitoso? A minhoca, sujeito. Núcleo, minhoca, sujeito simples, um núcleo só. Agora, ela está apetitosa. Eu penso que ela não é, mas o peixinho acha que ela está gostosa. Então, esse verbo indica estado. Então, aqui ele é um verbo de ligação. O que o verbo de ligação faz? Liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Em algum ponto, minha lógica se perdeu. O que é que se perdeu? Minha lógica. Sujeito. O lógica, substantivo, um núcleo só. Então, o sujeito simples. E se ela se perdeu? Se perdeu. Verbo intransitivo. Puxa, fazer isso aqui numa prova, hein? Leva um tempinho, né? Mas tudo bem. Olha lá, vamos ver agora o que ele está perguntando. Em relação aos verbos da tirinha e sua natureza sintática, vamos analisar aqui. Só há um verbo de ligação na tira e em uma única ocorrência. Bora ver? Intransitivo, transitivo direto, intransitivo, ligação uma vez, intransitiva, verdadeira questão. Vai aparecer o verbo de ligação uma única vez. Transitivo direto, também uma única ocorrência. Vamos lá?
intransitivo, direto uma vez, intransitivo, uma vez só, transitivo direto. Olha lá, ó, verdadeiro. Todos os verbos possuem sujeito simples. Olha lá, ó. Todos com sujeito simples, um núcleo só. Então, verdadeiro também. Ou seja, os 3 itens, ó, todas estão corretas. Letra D de dado. Fechou? Bora mais uma aqui. Aqui pra mim, ó. Tá cansado? Vamos fazer mais uma? Quiçá 2? Nossa, quiçá. Quiçá é lindo, não é? Quiçá significa talvez, se não, quem sabe, tá? Vamos mais uma. Vamos mais uma. Será que lhes faltam características? Ó, Fundação Carlos Chagas de novo. Fundação Carlos Chagas adora verbo, gente. Será que lhes faltam características? Primeira coisa, qual que é o passo? Achar o quê? Primeiro, verbo. Segundo, sujeito. Terceiro, predicação do verbo. Saber se ele é o quê? Intransitivo, transitivo, ou se ele é verbo de ligação. Se você não cumprir os passos nesta ordem, você vai errar a questão. Será que lhes faltam características? Olha como é facinho, ó. Primeiro é o quê? Verbo. Aí sabe o que a pessoa faz? Se falta, falta algo. Há alguém. Pronto. Você veio daqui para cá. Você pulou essa etapa. Não pode, gente. Não pode. Primeiro é o verbo. E depois, sujeito. Então, o que é que falta? Características. Olha aqui, ó. Será que lhes faltam características? Características é o sujeito da oração. Agora, se falta, falta a alguém. Tá vendo? Esse alguém aqui, o lhes, é o objeto indireto. Esse verbo aqui é transitivo, indireto. Será que as características faltam a você? Viu? Então, o verbo ele é transitivo indireto. Vamos olhar, vamos analisar as questões para ver o que ele quer aqui. Exerce o segmento que exerce a mesma função sintática. Qual é a função sintática do termo sublinhado? Sujeito. Então, vamos lá. As ideias estão no ar. O que está no ar? As ideias. Sujeito. Então, no ar não é o sujeito. E se elas estão, estão. Isso aqui é só lugar. Lembra? Ideia adjunto adverbial. A mimese adiciona uma dimensão representativa à imitação. Aqui o verbo, ó, adiciona. O que é que adiciona? A mimese. Sujeito. Disse o que ela adiciona? Disse. Disse a que ela adiciona? Disse. Então, esse termo aqui, ó, que está sublinhado, é o objeto direto. E ele quer uma que seja sujeito. Que as organize em algo pessoal. Aqui, ó. Esse que aqui, ó, deixa eu te falar, provavelmente ele é um pronome relativo, está retomando alguma coisa lá do texto. Alguma coisa, reorganize, tá vendo? Em algo pessoal. Então, o sujeito aqui, ó, provavelmente é esse que, tá? Que reorganize algo. Tá vendo? Transitivo direto aqui, ó. Então, esse que é o sujeito e esse as é só o objeto direto desse verbo aqui, ó. Há ecos, imitações, paráfrases de Rossini. O verbo haver aqui, ele está no sentido de existir. Existem isso. Tá vendo? Então, esse verbo aqui, ele não tem sujeito. Ele é um verbo impessoal, alguma coisa que a gente vai falar numa próxima oportunidade, tá? E nesse caso, o verbo é transitivo direto, sempre, tá? Se ele não tem sujeito, ele é transitivo direto. E o termo que está sublinhado é o seu complemento objeto direto. A criatividade envolve não só
anos de preparação e treinamento. Olha lá. Achou o verbo. O que é que envolve ou não só envolve uma coisa e outra? A criatividade. Pronto. Achamos aí o sujeito da oração. Tá vendo? Então, esse termo aqui é o sujeito, esse aqui também é o sujeito, então é a nossa resposta. Gente, olha só. Esse conteúdo aqui, muito bacana, né? Eu espero que essa aula tenha sido, né, muito proveitosa para você. Se você tem interesse, né, em seguir a gente aí nas redes sociais, aqui no Tese Concurso, nós vamos estar aí gravando várias aulas para você, tá? No confortinho da sua casa. Eu adoro aula online, gente, eu amo, né? E aí, gostaria de convidá-los, né, a seguir a nossa plataforma. O Tese vai disponibilizar algumas aulas para você, tá? Vou gravar uma aula aí só de resolução de provas, para você ver como que a gente vai resolver uma prova. Eu vou fazer isso junto com você, para você ver a dinâmica. Aqui a gente viu um assunto isoladamente e eu quero fazer com você uma prova inteira, né? Com todos os conteúdos, fazendo uma revisão aí. Bacana? Gente, olha, foi um prazer. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo, né? Tomara que tenha sido de muito proveito para você, tá bom? Um beijo da tia Lu, tá? Com Deus.